A teologia sistemática, sem sombra de dúvidas, é um dos ramos da teologia mais estudados por todos aqueles que buscam mais conhecimento teológico, desde um conhecimento teológico mais informal até um conhecimento teológico mais formal. E por ser uma disciplina teológica tão estudada, aqui no Brasil existe uma infinidade de teologias sistemáticas à nossa disposição, desde teologias sistemáticas introdutórias até teologias sistemáticas mais avançadas. Por um lado, isso é muito bom porque a partir dessa realidade, nós temos acesso a uma diversidade de materiais, o que torna o estudo da teologia sistemática aqui no Brasil mais completo quando comparado a outras disciplinas teológicas, como por exemplo a teologia bíblica. Só que por outro lado, isso pode causar uma certa confusão, afinal de contas, no meio de tantas teologias sistemáticas, qual que eu devo comprar? Quais são as teologias sistemáticas mais compatíveis com o meu nível de conhecimento atual? Quais as teologias sistemáticas mais alinhadas à minha tradição teológica? Enfim, são diversas questões que se impõe e torna esse processo de escolher uma teologia sistemática um tanto quanto embaraçoso e complicado. Portanto, meu objetivo nesse vídeo é propor um guia para que você escolha a melhor teologia sistemática para você. E nesse guia eu vou propor uma divisão das teologias sistemáticas que a gente tem em português em algumas categorias. Então, para cada categoria, eu vou trazer diversos exemplos de teologias sistemáticas para ilustrar bem os tipos de teologias sistemáticas que a gente tem em língua portuguesa. E assim, pessoal, obviamente que eu não vou conseguir citar todas as sistemáticas que a gente tem em português. Eu vou indicar dentro de cada categoria aquelas teologias sistemáticas que eu conheço e que eu utilizo, ou eu já utilizei, ou algum professor meu já utilizou nas suas aulas. Então, se você sentir falta de alguma teologia sistemática em específico, ou é porque eu não li, ou é porque eu não conheço. Já deixem aqui nos comentários quais as sistemáticas que vocês mais usam no dia a dia. No final do vídeo eu vou falar as minhas. Todos os links das teologias sistemáticas citadas estão aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Então, dito isso, bora pro vídeo. Bom, então vamos lá. Para a gente começar a desenvolver as primeiras ideias desse nosso guia, o primeiro passo é respondermos a uma pergunta bem simples, que é a seguinte: o que é teologia sistemática? Eu sei que agora você está querendo pular alguns minutos do vídeo porque essa pergunta parece ser uma pergunta muito básica, muito introdutória, mas na verdade a resposta a essa pergunta tem tudo a ver com todas as categorizações das teologias sistemáticas que a gente vai fazer ao longo desse vídeo. Então fica comigo porque o que eu vou falar agora é importantíssimo. Pessoal, de acordo com John Frame, que é um dos meus teólogos sistemáticos preferidos, a teologia sistemática busca aplicar as escrituras perguntando o que toda a Bíblia ensina a respeito de uma determinada questão. Por exemplo, a teologia sistemática examina o que Davi, Jesus, Paulo e João disseram sobre o perdão de pecados, e a partir dessa compreensão, ela busca unificar, sintetizar e resumir qual o entendimento bíblico como um todo em relação ao perdão dos pecados. Ou seja, pessoal, a teologia sistemática busca determinar o que nós hoje devemos crer acerca do perdão de pecados ou de qualquer outro ensino bíblico. E aí, dentro desse processo de resumir, analisar e defender o ensino bíblico como um todo, os teólogos sistemáticos produzem sistemas de teologia. E eu fiz essa breve introdução, pessoal, porque a partir do que eu acabei de explicar, a gente percebe que existe uma dupla realidade envolvida no estudo da teologia sistemática. A primeira realidade é a realidade histórica, ou seja, como a teologia sistemática busca dar respostas a perguntas do seu tempo a partir dos ensinos bíblicos, obviamente que as teologias sistemáticas são condicionadas historicamente. Então, por exemplo, se você pegar a teologia sistemática escrita pelo Franklin Ferreira e pelo Alan White, você percebe claramente esse elemento da condicionalidade histórica, porque essa teologia sistemática é escrita a partir de uma realidade brasileira. Então nessa obra tem algumas seções tratando sobre seitas e heresias aqui no Brasil, tem uma introdução à cosmovisão cristã, que também é um assunto muito discutido nos ambientes teológicos brasileiros. Agora, se você pegar uma teologia sistemática do século XIX, como a sistemática do Rod, você vai perceber que ele está muito preocupado com a questão da lógica e da fé, da razão e da fé, da racionalidade que está por trás da fé cristã. Isso acontece porque ele está dialogando com o seu contexto histórico-cultural. E uma segunda realidade muito presente nas teologias sistemáticas é a questão da confessionalidade. Como a sistemática busca sintetizar ensinos bíblicos, obviamente que haverá divergências entre essas teologias sistemáticas. Alguns autores serão mais alinhados ao calvinismo, outros serão mais alinhados ao dispensacionalismo, uns serão batistas, outros serão presbiterianos e pentecostais, e por aí
aí vai. E você sabe por que ter essas duas realidades em mente, ou seja, a realidade da condicionalidade histórica e a realidade da confessionalidade, é tão importante para escolher uma teologia sistemática? A resposta mais simples, pessoal, é a seguinte: para que você não se frustre comprando uma teologia sistemática que não atenda às suas expectativas. Por exemplo, se você estiver buscando uma teologia sistemática que dialogue com temas mais contemporâneos, como a pós-modernidade, e você comprar uma teologia sistemática do Charles Hodge, é 100% de chance de você se frustrar. E assim, pessoal, um breve adendo que eu preciso fazer é que, embora haja essas condicionalidades históricas e confessionais, claro que existe um chão em comum que é compartilhado pelas teologias sistemáticas ortodoxas, que são aqueles pontos inegociáveis da fé cristã. Mas eu tô focando nas diferenças porque é justamente pelo fato delas serem diferentes que o nosso processo de escolher uma teologia sistemática para comprar se torna difícil e complexo. Bom, agora que a gente já tem essas informações introdutórias, eu quero propor uma espécie de divisão das teologias sistemáticas que nós temos em português em 4 categorias principais. E para cada categoria eu vou falar: ó, essa sistemática tem um viés mais reformado, essa outra tem um viés mais pentecostal, mais arminiano, essa sistemática dialoga com temas mais antigos, essas outras dialogam com temas mais recentes e por aí vai. Eu vou fazer isso para que você consiga se localizar melhor nesse mundo das sistemáticas. A primeira categoria de teologia sistemática são as introduções à teologia sistemática. As introduções à teologia sistemática fornecem uma visão geral e acessível dos principais temas e conceitos abordados na teologia sistemática. Esse tipo de livros é projetado para um público cristão mais amplo que busca uma compreensão básica das doutrinas fundamentais da fé cristã. Geralmente, as introduções à teologia sistemática servem como o ponto de partida para aquelas pessoas que desejam se aprofundar nos estudos teológicos. Em português, nós temos excelentes introduções à teologia sistemática. A primeira, que eu li há muitos anos atrás, foi do R.C. Sproul e se chama Somos Todos Teólogos. Essa introdução tem uma pegada mais reformada, mais calvinista e presbiteriana. Um outro exemplo de introdução à teologia sistemática é a do Millard Erickson. Essa do Erickson já tem um viés mais batista reformado. E uma outra introdução à teologia sistemática e um viés mais reformado é a Teologia Sistemática ao Alcance de Todos, do N. Gruden. Agora, se você quiser uma introdução à teologia sistemática mais voltada para as teologias arminianas, wesleyanas e pentecostais, tem um livro do Mary Pearman chamado Conhecendo as Doutrinas Bíblicas, que para mim é um autor bem alinhado a essas tradições teológicas. E além desse livro, tem também uma teologia sistemática da CPAD, organizada pelo Antônio Gilberto, que foi escrita por diversos teólogos pentecostais brasileiros. Inclusive, essa foi uma das obras que serviram de base para a declaração de fé das Assembleias de Deus. Ou seja, essas duas obras são duas excelentes introduções a uma teologia sistemática numa perspectiva mais carismática. E uma última introdução à teologia sistemática muito boa que eu conheço é a teologia histórica, sistemática e filosófica do Alistair McGrath. De todas essas introduções que eu citei, eu penso que essa do Alistair é a mais neutra, no sentido que ele adota uma abordagem muito mais descritiva, num tom muito mais expositivo. Bom, deixando de lado as introduções à sistemática, agora nós podemos avançar para as teologias sistemáticas propriamente ditas. Então, agora dentro da nossa categorização, o segundo grupo são as teologias sistemáticas clássicas. A primeira sistemática clássica que eu trouxe aqui pra gente é a do Charles Hodge. Para quem não sabe, pessoal, o Charles Hodge foi um teólogo reformado americano muito influente no século XIX. Ele é apontado como um dos teólogos mais influentes do século XIX, e a sua influência foi muito significativa dentro do protestantismo ortodoxo, porque o Hodge foi professor no Seminário Teológico de Princeton por mais de 50 anos. Então, durante o seu tempo lá, ele exerceu uma influência significativa sobre os seus alunos, moldando gerações de líderes eclesiásticos e teólogos reformados. E além disso, pessoal, o Hodge também é lembrado como um dos principais nomes da sua época que assumiu a liderança contra o liberalismo teológico que se espalhava cada vez mais nos ambientes teológicos da sua época. E eu fiz essa breve contextualização histórica porque, como eu disse na introdução, as sistemáticas refletem muitas questões do seu tempo. Então, por exemplo, essa sistemática do Hodge possui uma seção exclusiva para falar sobre o racionalismo, e ele faz isso porque a racionalidade era um assunto muito enfatizado pelo iluminismo, pela modernidade e pelo liberalismo teológico, que é um filho do iluminismo e da modernidade. Por isso, o Hodge dialoga com todas essas questões. Já em relação à confessionalidade, o Hodge foi um teólogo presbiteriano e, portanto, a sua teologia tem um viés mais reformado. Uma outra teologia sistemática clássica de um viés mais reformado é a teologia do Berkhof. A primeira edição dessa teologia sistemática
sistemática foi publicada pela primeira vez em 1932 e desde então ela se tornou uma referência padrão para os estudantes de teologia e líderes eclesiásticos interessados na tradição reformada. Eu ouso dizer que atualmente, dentro dos ambientes mais reformados, o Berkhof é mais lido do que o Rod. Embora ambos tenham uma influência muito significativa na tradição reformada, eu acho que o Berkhof está um passinho à frente nessa influência. Uma outra sistemática clássica é a dogmática do Bavinck, que possui 4 volumes. O pessoal reformado costuma brincar que a teologia sistemática do Berkhof é a versão acessível da dogmática do Bavinck. Para quem não sabe, o Bavinck foi um teólogo reformado holandês que desempenhou um papel significativo no desenvolvimento da teologia reformada no final do século XIX e início do século XX. E uma das principais marcas da teologia do Bavinck é a sua preocupação de combinar uma sólida erudição acadêmica com uma profunda devoção e uma ênfase na relevância prática da teologia para a vida cristã, para a vida da igreja hoje. O estudo da sistemática, segundo o Bavinck, deveria levar o estudante, o cristão, a um deslumbramento doxológico com o Deus Trino e com as suas obras. Em outras palavras, o que ele está querendo dizer é que o estudo da sistemática deve nos levar ao conhecimento do Deus Trino e a partir desse conhecimento nós não somos capazes de fazer outra coisa a não ser adorá-lo e amá-lo com todo o nosso ser. Agora, um outro clássico da sistemática que já é mais alinhado a uma perspectiva mais pentecostal, principalmente porque é uma teologia sistemática de escatologia dispensacionalista, é a teologia sistemática do Lewis Sperry Chafer, que originalmente foi publicada em 8 volumes e atualmente aqui no Brasil é publicada em 2 volumes que abarcam os 8 volumes da obra original. Para quem não conhece, o Chafer foi um teólogo, pastor e escritor cristão norte-americano, conhecido por ser um dos fundadores do Dallas Theological Seminary. Para quem nunca ouviu falar, o Seminário Teológico de Dallas foi e é uma das principais instituições de ensino a propagar o dispensacionalismo. Mas claro, a influência do Seminário Teológico de Dallas nas últimas décadas vai muito além do dispensacionalismo. Atualmente tem muita gente boa que dá aula lá, como por exemplo o Darrell Bock, o Robert Chisholm Jr., o Daniel Wallace e muitos outros nomes. E o Chafer foi um dos fundadores desse seminário. Ele inicialmente estudou em um seminário presbiteriano, ele se tornou pastor presbiteriano, mas sua teologia acabou se desenvolvendo em direção ao dispensacionalismo, até que em 1924 ele fundou o Dallas Theological Seminary com o objetivo de oferecer uma educação teológica que enfatizasse o dispensacionalismo, focando na interpretação literal da Bíblia, que é uma das bases da hermenêutica dispensacionalista. Ou seja, nessa teologia sistemática do Chafer, você vai encontrar uma obra que aborda diversos tópicos teológicos sob uma perspectiva dispensacionalista. Então, essa sistemática é um clássico dentro do dispensacionalismo, e por isso eu falei que um pentecostal gostaria dela, porque uma das bases do pentecostalismo histórico é a sua escatologia dispensacionalista. Mas claro que essa sistemática também alcança outras tradições, como por exemplo os batistas regulares. Eu, por exemplo, fui um batista regular por muitos anos. Inclusive, antes de eu abraçar uma hermenêutica mais da continuidade, uma hermenêutica mais pactual, eu fui dispensacionalista por muitos anos. Então, essa é uma tradição que eu conheço bastante e que eu respeito, apesar de hoje em dia eu discordar dela. A única coisa dessa sistemática do Chafer é que ela apresenta um dispensacionalismo mais clássico, e o dispensacionalismo já passou por pelo menos 2 grandes revisões. A primeira revisão ficou conhecida como dispensacionalismo revisado, e a segunda revisão ficou conhecida como dispensacionalismo progressivo. Mas de qualquer forma, para quem quer conhecer as bases do dispensacionalismo em uma perspectiva sistemática, o Chafer é uma excelente opção. Agora, passando para a nossa terceira categoria, estão as teologias sistemáticas mais contemporâneas. Ou seja, pessoal, são aquelas sistemáticas escritas principalmente entre o final do século XX e agora ao longo do século XXI. Então, essas sistemáticas já vão trazer discussões e debates que estão mais alinhados ao espírito do nosso tempo. Por exemplo, a teologia sistemática do Franklin Ferreira e do Alan Might, que eu já citei no vídeo, é um exemplo de uma sistemática contemporânea escrita a partir de uma realidade brasileira e que dialoga com questões do universo religioso e teológico do nosso país. Essa sistemática do Franklin, eu diria que ela tem um viés mais reformado, mas um viés mais reformado mais alinhado com uma teologia batista. Uma outra sistemática contemporânea que eu gosto muito
muito é a do Millard Erickson. Principalmente na primeira parte dessa obra, o Erickson dialoga muito com todas as chamadas filosofias, teologias e perspectivas modernas e pós-modernas. E esse processo de se estudar o espírito do nosso tempo à luz de um estudo estruturado e sistemático é muito interessante e didático. Eu, por exemplo, antes de ler essa parte da sistemática do Erickson, eu ficava muito perdido em relação a assuntos como fundacionalismo, pós-modernismo, liberalismo teológico, neortodoxia e muitos outros tópicos. Então o Erickson meio que nos fornece um mapa para nos guiar em todas essas discussões filosóficas e teológicas que são relevantes no nosso tempo. Em termos de confessionalidade, eu diria que o Erickson é um reformado mais brando. E eu falo mais brando porque ele não adota todo o pacote reformado. A gente pode dizer que ele é um batista em relação ao tipo de governo de igreja. Na soteriologia, ele se considera um calvinista moderado e na escatologia, ele é um pré-milenista histórico. Então, em termos escatológicos, ele destoa um pouco do que geralmente os reformados são. Uma outra sistemática contemporânea que é a queridinha de muitos batistas é a do Wayne Grudem. Das sistemáticas contemporâneas que eu citei até agora, eu acho que essa do Grudem é a mais conhecida. Em termos confessionais, o Grudem é adepto à teologia reformada e no tipo de governo de igreja, ele é um batista. E como eu sempre estou falando com vocês, toda a sistemática reflete um pouco da realidade histórica da qual ela faz parte. No caso da sistemática do Grudem, além dele dialogar com as questões do liberalismo teológico, em algumas partes dessa sistemática, ele também fala sobre o mormonismo. E ele faz isso porque nos Estados Unidos, o mormonismo é muito forte, bem mais forte que aqui no Brasil. Um outro ponto muito bacana da sistemática do Grudem é que ao final da obra tem um apêndice com vários documentos importantes do cristianismo histórico, como por exemplo, o Credo dos Apóstolos, o Credo Niceno, o Credo Calcedoniano, o Credo Atanasiano, a Confissão de Fé de Westminster, a Confissão Batista e muitos outros documentos. E para finalizar os exemplos de sistemáticas contemporâneas de um viés mais reformado, eu cito a minha teologia sistemática preferida atualmente, que é a do John Frame, que está dividida em 2 volumes. Pessoal, o Frame nessa obra faz uma coisa que a gente quase não vê em teologias sistemáticas. Antes de iniciar o estudo sistemático propriamente dito, ele faz um panorama da história bíblica. Então, basicamente, o primeiro capítulo, o capítulo 1 dessa teologia sistemática, na verdade, é prioritariamente um capítulo de teologia bíblica. Isso é muito atípico nas sistemáticas, mas é sensacional. Nas próprias palavras do Frame, ele diz assim: antes de iniciarmos nosso estudo detalhado da teologia das Escrituras, nós devemos fazer uma varredura preliminar do seu cenário para entender o contexto mais amplo dos ensinos bíblicos específicos. Ou seja, pessoal, ele está falando que para entender os ensinos específicos da Bíblia, é importante ter noção do todo, da história global que é contada pela Bíblia. E é justamente assim que ele inicia a sua teologia sistemática, dando um panorama bíblico a partir das alianças bíblicas, ou seja, a partir de uma perspectiva pactual. Bom, eu já dei alguns exemplos de sistemáticas contemporâneas reformadas. Agora eu vou dar alguns exemplos de sistemáticas contemporâneas escritas a partir de uma perspectiva mais pentecostal e arminiana. A primeira sistemática que eu vou citar já tem se tornado um clássico dentro do pentecostalismo, que é a sistemática editada pelo Stanley Horton. E a segunda sistemática que tem sido muito influente dentro do pentecostalismo é a do Rodman Williams. E pessoal, o que eu mais gosto das sistemáticas pentecostais é que elas possuem ênfases diferentes das sistemáticas reformadas. Por exemplo, se você pegar nas sistemáticas reformadas, você vai perceber que existe uma ênfase muito forte nos decretos de Deus, na providência de Deus, na soberania de Deus. Já quando você pega as sistemáticas pentecostais, há um foco muito grande no Espírito Santo, na obra do Espírito Santo e na missão da igreja. E um dos motivos pelos quais eu consumo muito material pentecostal é que a teologia pentecostal enfatiza pontos teológicos que dentro da minha tradição reformada muitas vezes foram e são negligenciados. Então eu consigo pegar muitos insights com esses teólogos que me ajudam muito a entender aspectos bíblicos e teológicos relacionados ao Espírito Santo, à missão da igreja e por aí vai. E na minha opinião, eu acho que o caminho inverso também é verdadeiro. Os pentecostais também possuem ênfases teológicas negligenciadas que podem ser supridas a partir de outras tradições teológicas, como por exemplo a tradição reformada. E eu acho que vocês devem ter percebido que ao longo do vídeo eu tenho buscado trazer exemplos de sistemáticas escritas a partir de diferentes tradições, mas isso não significa que você deve ler apenas sistemáticas que estejam alinhadas com a sua tradição. Aliás, é altamente recomendado que você não faça isso. Quem me ensinou muito sobre esse processo de teologia dialogal foi o John Frame, que eu já citei anteriormente. Inclusive, eu fiz um vídeo inteiro só sobre essa teologia dialogal que é proposta pelo
pelo Frame. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição. Portanto, minha dica é, sempre leia uma ou outra sistemática de uma tradição teológica diferente da sua, porque isso vai te fazer entender melhor a sua própria tradição quando comparada a outra tradição. Além disso, você vai entender essa outra tradição pelo que ela de fato é, sem ficar criando espantalhos. E a partir dessa compreensão dessa outra tradição, você pode discordar ou concordar com alguns aspectos dela, além, é claro, de que a partir dessa leitura, você pode adicionar insights à sua própria tradição teológica. Por isso, pessoal, é muito comum dentro do estudo da sistemática a comparação de 2 ou 3 autores em relação a algum aspecto da sistemática, como por exemplo, a escatologia, a soteriologia, a eclesiologia e por aí vai. E a nossa última categoria são aquelas teologias sistemáticas mais voltadas para a filosofia. Toda teologia sistemática, obviamente, se relaciona com discussões filosóficas, mas existem algumas sistemáticas que possuem um diálogo tão intenso com a filosofia que, se você não tiver uma boa base filosófica, você não vai entender muita coisa. Um exemplo disso é a sistemática do Pannenberg, que eu já tentei pegar para ler, mas eu tive muita dificuldade e eu acabei abandonando a leitura. É um conteúdo bem filosófico. Um outro exemplo de sistemática numa pegada mais filosófica é a Suma Teológica do Tomás de Aquino, em que ele dialoga muito com a tradição filosófica aristotélica. Então, essa é uma obra que requer um conhecimento prévio a respeito da filosofia de Aristóteles. E um último exemplo de obra que se encaixa nessa categoria é a sistemática do Norman Geisler, publicada em 2 volumes pela CPAD. Essa sistemática do Geisler tem um viés bem apologético e por isso eu coloquei ela nessa categoria de sistemáticas mais filosóficas. Bom, agora, conforme prometido, eu vou falar das minhas sistemáticas preferidas, que atualmente tem sido a do John Frame, a do Millard Erickson e a do Rodman Williams. Mas eu já usei muitas outras teologias sistemáticas ao longo da minha vida. É que atualmente eu tenho usado mais essas, mas eu já usei muito, por exemplo, a do Franklin, a do Rod, a do Berkhoff. Enfim, essas são as minhas preferidas. Não se esqueça de deixar as suas preferidas aqui nos comentários também. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para passar no vídeo de hoje. Eu espero que esse guia que eu propus aqui nesse vídeo seja muito útil para você e que te ajude a você escolher a melhor teologia sistemática para você. Fiquem todos com Deus e até a próxima!